Meus irmãos, a paz do Senhor. Todo mundo bem? Já que estão de pé, vamos aproveitar esse momento e vamos ler a palavra do Senhor, né? Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo 1. Leremos a partir do versículo 35. Evangelho de João, capítulo 1, a partir do versículo 35. Glória a Deus. É uma honra. Obrigado, irmão. É uma alegria estar outra vez na casa do Senhor, cultuando. E também é uma alegria poder compartilhar da palavra de Deus nesta noite. Agradeço a Deus pela oportunidade, ao nosso pastor presidente, pastor Josué Brandão, e a todos os demais companheiros de ministério, e esta igreja linda que Jesus Cristo nos deu para congregarmos juntos. Amém? Glória a Deus. Evangelho de Jesus Cristo, segundo João, capítulo 1, versículo 35, todos acharam? No dia seguinte, João estava outra vez ali e 2 dos seus discípulos. E vendo passar Jesus, disse: eis aqui o Cordeiro de Deus. E os 2 discípulos ouviram-no dizer isto e seguiram a Jesus. E Jesus, voltando-se ou olhando para trás, vendo que eles o seguiam, disse-lhe: que buscais? E eles disseram: Rabi, que traduzido quer dizer mestre, onde moras? Ele lhe disse: vinde e vede. Foram e viram onde morava, e ficaram com ele aquele dia. E era já quase a hora 10ª. Era André, irmão de Simão Pedro, um dos 2 que ouviram aquilo de João e o haviam seguido. Este achou primeiro o seu irmão Simão e disse-lhe: achamos o Messias, que traduzido é o Cristo. E levou-o a Jesus. E olhando Jesus para ele, disse: tu és Simão, filho de Jonas, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. No dia seguinte, que Jesus ia a Galileia, e achou a Filipe, e disse-lhe: segue-me. E Filipe era da cidade de Betsaida, ou Betesda, cidade de André e de Pedro. E Filipe achou Natanael, e disse-lhe: havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei e os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Disse-lhe Natanael: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Disse-lhe Filipe: vem e vê. Jesus viu Natanael vir ter com ele e disse-lhe: eis aqui um verdadeiro israelita, em quem não há dolo ou engano. Disse-lhe Natanael: de onde me conheces tu? Jesus respondeu e disse-lhe: antes que Filipe te chamasse, te vi eu estando tu debaixo da figueira. Natanael respondeu e disse-lhe: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Deus nos abençoe, podeis assentar, glorificando a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, eu gostaria que outra vez isso aqui não fosse mais um sermão. Eu gostaria que isso aqui outra vez não fosse uma pregação, não fosse apenas mais uma reflexão, mas eu quero que o Espírito Santo venha trazer a nós o entendimento desse texto lido, para compreendermos algumas coisas do Evangelho de Jesus Cristo. Compreendemos algumas coisas nessa leitura feita. O Evangelho de Jesus Cristo que escreveu João é um evangelho, é o quarto dos evangelhos, o último.
João era um dos filhos de Zebedeu e o mais novo dos 12 apóstolos. E ele, já na sua velhice, resolveu escrever à igreja para combater as heresias, para combater as seitas, para combater tudo aquilo que fosse contrário à sã doutrina. Portanto, João escreveu à igreja. Tanto o Evangelho quanto as epístolas têm o mesmo sentido de alertar, de despertar, de encorajar a igreja a prosseguir na fé, sem desvanecer, sem desanimar, sem desistir, sem abandonar, sem deixar Jesus. E o interessante é que para os nossos dias, estas epístolas e este evangelho têm a mesma finalidade, até porque o tempo presente não está diferente do tempo passado. A primeira era da igreja primitiva, ela sofreu ataques terríveis. A igreja era tida como os hereges, a igreja era reconhecida como um povo ruim, um povo rebelde, um povo desobediente, um povo que tinha sobre a sua índole, sobre a sua caminhada, sobre os seus ombros, de blasfemar contra Deus. Então sempre foi um povo perseguido. E levantaram-se muitos falsos profetas para conturbar a cabeça das pessoas, para tentar afastá-las de Deus. E isso é bem parecido nos dias atuais. Eu estava lembrando esses dias, no início dos anos 2000, em uma determinada cidade, que pela misericórdia de Deus estava pastoreando, apareceu um palestrante, não lembro de que religião, mas ele pediu permissão ao colégio para uma palestra sobre Deus. E ele chegou de sala em sala, falando sobre Deus, sobre a Bíblia, sobre Jesus. E a tese dele era que toda a humanidade estava salva, que a palavra pecado não existe, e que essa coisa de precisar de Deus, de precisar da igreja, de precisar do batismo, de precisar das escrituras, isso não existia, isso era tolices. Todas as pessoas tinham livre-arbítrio e no final das contas todo mundo seria salvo. E no colégio tinha alguns cristãos e eles foram confrontados ou confrontaram esse camarada. E isso acontece nos dias atuais, principalmente nas instituições educacionais, onde o paganismo, onde o secularismo está vivo e é apregoado de uma maneira assim bem com força. É preciso que a igreja atual, a igreja de Cristo, ela conheça realmente o Jesus que ela serve. Ela conheça não uma religião, ela conheça não apenas a igreja templo que ela congrega ou a sigla que ela congrega, mas saiba de fato quem é Jesus. E é isso que João estava combatendo nos seus dias, quando ele escreveu tanto o Evangelho quanto as epístolas. Pois bem, aqui está um texto bem conhecido, mas muito conhecido mesmo. Quem não já ouviu falar de João o Batista? Aliás, o próprio Jesus falou muito bem de João Batista. Mateus 11:11, Jesus disse assim: nascido de mulher,
não houve e não haverá ninguém semelhante a João. João Batista foi o trator que chegou primeiro, aplainando o caminho, proclamando que após ele viria alguém. João Batista foi o anunciador das boas novas. João Batista pregou no deserto e as pessoas iam ao seu encontro ouvir a sua mensagem, a sua pregação. João Batista, como bem disse Jesus, não houve um profeta igual, com uma mensagem diferente da que Israel era acostumado a ouvir. Se nós olharmos o perfil dos profetas, Amós, Abacuque, Jeremias, Isaías, Sofonias, Obadias, e de tantos outros profetas que Deus enviou para Israel, a mensagem de João Batista era totalmente diferente da mensagem dos outros profetas. Ali estava findando os 400 anos do período interbíblico, ou do que chamamos silêncio profético. Surgiu, portanto, em Israel, surgiu, portanto, na Palestina, um homem que estava pregando veementemente e batizando, o batismo do arrependimento. Se tratando de parentela, João tinha um grau de parentesco com Jesus bem chegado, eram primos. Mas se tratando de nomes, João disse assim: após mim vem um outro aí que é mais poderoso do que eu. A mensagem de João Batista era uma mensagem que confrontava. Raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? João pregava, João batizava, mas João não curava, mas João não ressuscitava, mas João não fazia milagres. E aí João disse: está chegando um, breve, que é mais poderoso do que eu. Eu não sou digno de desatar as correias das suas alparcas. João estava fazendo referência a Jesus. E certo dia, enquanto João batizava e pregava, e batizava e pregava, lá vem Jesus no meio da multidão, e João olha, e Deus tinha dado a João um sinal, quem era o Cristo, quem era o Messias. E João olha para a multidão e disse aquele: este aí é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E João continuou a pregar e batizar, e Jesus veio para ser batizado. Você já conhece a história, foi batizado, e depois de batizado, Jesus passa 40 dias no deserto, em jejum, em oração. Mas Jesus volta para começar o seu ministério, para formar o núcleo de discípulos, de apóstolos. E João fez uma pregação que está, não o João do livro, mas o João Batista. No primeiro capítulo ele começa, no versículo 19, o João Evangelista cita o João Batista fazendo uma pregação e apresentando Jesus, o Filho de Deus. E em um determinado momento, João disse: eu não sabia que era ele, mas antes de batizar, o Senhor me deu então o conhecimento de que era ele. Enquanto João falava,
Jesus se aproximava, e ao se aproximar, João diz: é esse aqui. Esse aqui é o Cordeiro de Deus. João tinha alguns discípulos, alguns seguidores. Era mais ou menos assim: João era o pastor e ele tinha alguns presbíteros com ele. Essa é uma analogia, ainda não existia essa nomenclatura. E ali estavam os discípulos de João. E quando João então diz: este que está passando é o Cordeiro de Deus, imediatamente 2 dos discípulos de João deixam João e seguem Jesus. E a leitura nos mostra que Jesus olha para trás e vê 2 dos discípulos de João lhe acompanhar. Jesus para e diz para eles o seguinte: a quem buscais? É mais ou menos assim: vocês são discípulos de João, por que vocês estão vindo comigo? O que é que vocês querem? Vocês buscam o que e a quem? E aqueles 2 discípulos olhou para Jesus e disse assim: o senhor mora onde? Eu quero que você entenda essa reflexão. O senhor mora onde? Jesus disse: venham. Venham e vejam. Vinde e vede. E eles foram, entraram em casa com Jesus e ficaram ali o dia todo. Ao ficar ali o dia todo, eu tenho certeza de que grandes surpresas, grandes aprendizados eles tiveram naquele dia. Imagine você entrar na casa que Jesus mora e passar o dia todo com ele. Estar na casa de Deus cultuando já é muito bom, cantando louvores junto com o ministério IRD, ouvindo a reflexão que alguém traz. Agora imagine você entrar e passar o dia na casa de quem? Na casa de quem? Está muito baixo. Na casa de quem? Era algo diferente, era algo novo para eles. Ao sair daquela casa, aleluia, aleluia, aleluia. Eu quero que vocês sintam o que eu estou sentindo aqui em cima, tá? Eu quero. Quando saíram dali, aqueles 2 discípulos, e um deles era André era irmão de Pedro, pastor Ansés. André saiu tão impactado daquele encontro com Jesus, André saiu tão cheio de alegria, que ele correu ao encontro do seu irmão para falar daquele dia que ele passou com Jesus. André encontrou Pedro e não contou história, contou o que viu. Ele disse assim: Pedro ou Simão, achamos o Messias. Achamos quem? Você vai entender essa mensagem. Achamos quem? Aí André pega seu irmão Pedro e leva para quem? Para apresentar Jesus. Quando Jesus vê Pedro, Jesus disse aliás, Simão ainda: tu és Simão, filho de Jonas, teu nome vai ser Pedro. Pronto. No outro dia acontece o inverso. Olha só. Nesse primeiro encontro, André disse a Pedro: achamos o Messias. No dia seguinte, Jesus foi para Galileia e aqui agora a coisa inverte. Jesus achou Filipe.
Tem um trocadilho de achou dentro desse texto. Não sei se você percebeu na hora da leitura. Repita comigo. André achou Pedro. Jesus achou Filipe. André achou Pedro. Jesus achou Filipe. Parou por aí? Não. Quando André acha Pedro, diz: eu tenho uma grande descoberta. Achamos o que nós estávamos procurando. Achamos o que nós esperávamos. Achamos o que nós sempre buscamos. Achamos o Messias. Achamos o Messias. No outro dia é Jesus quem acha o homem. Jesus achou Filipe. Deixa eu fazer uma pausa aqui. Jesus te achou quando? Jesus te achou onde? Quem te apresentou a Jesus? Quem te apresentou a Jesus? Quem levou o evangelho até você? Quem falou do Messias para você? Quem falou da salvação? Alguém falou, mas foi Jesus quem te encontrou, tá? Jesus encontra Filipe. Vem, Filipe, comigo. Filipe vai. Peraí. Filipe lembra de um amigo dele, chamado quem? Natanael. Filipe vai a Natanael e diz o quê? Natanael, havemos achado aquele que a lei e os profetas falaram. Jesus de Nazaré. Achamos. Queridos, eu fiquei impactado essa semana com esse texto dos achados. O homem que achou Jesus, e Jesus que achou o homem, e aquele encontro de Deus encontrando o homem encontrando com Deus, porque Deus marca o encontro com você, te encontra, e você encontra com Ele, e encontra outro e anuncia o Cristo, o Salvador da humanidade. E aí quando Natanael fica assim meio duvidoso, mas de Nazaré, olha só, na leitura, nos versículos anteriores, quando Jesus pergunta, o que vocês buscam? Eles disseram, o Senhor mora onde? Jesus respondeu o quê? Vem e vede. Quando Filipe encontra Natanael, que Natanael diz assim, pode vir alguma coisa boa de Nazaré, o que é que Filipe diz? Vem ver. Então o vem ver está entrelaçado naquilo que o Evangelho é. Poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Evangelho não é apenas vista, é vivido. O Evangelho é praticado. O Evangelho é quando você está dentro da graça de Deus e você vê o poder de Deus que transforma a humanidade. Natanael foi impactado ao ver Jesus, porque quando Natanael chega, Jesus disse assim, esse aí é um judeu sangue puro, esse aí é um judeu apurado, não tem engano nesse homem. Aí Natanael fica impactado, e Natanael agora declara que Jesus era o Filho de Deus e o Rei de Israel. Então aqui está, Jesus Filho de Deus, Jesus o Cristo, o Messias, e Jesus Rei dos judeus. Em poucos versículos nós encontramos aqui algumas coisas interessantes. Por exemplo, o 35 e o 36 é uma pregação em massa. João Batista prega para toda a multidão dizendo, é esse aí o Cordeiro de Deus. Pregação em massa, tá? Grava isso, pregação em massa, para toda a multidão. João prega que Jesus era o Cordeiro de Deus. Mas quando nós lemos do 40 ao 42, nós encontramos o evangelismo pessoal. Nós encontramos ali quando André vai ao encontro de Pedro falar de Jesus. É o evangelismo pessoal. Do 43 ao 44 é o evangelismo em rede, é o evangelismo por contato. É mais ou menos assim, vai ter o culto terça-feira, aí você manda uma mensagem para o irmão Antônio manda a mesma mensagem do culto de terça para o irmão Francisco para a irmã
A irmã Maria é mais ou menos isso, rede. Então o que aconteceu nos versículos de número 43 é o evangelismo tipo contatos pessoais. Quando Jesus encontra Filipe, que Filipe encontra Natanael, e Natanael vai ao encontro de Jesus. Isso é muito lindo, é muito interessante. E quando nós encontramos do 45 em diante, é o evangelismo da palavra, porque aqui, quando Jesus é anunciado nesses versículos, ele é anunciado como sendo aquele que a lei e os profetas falaram. Ok? Então vamos entender isso aqui. Eu já estou quase caminhando para a metade dessa reflexão e eu quero que você entenda. O que é isso? O que esse texto representa para nós hoje, se nós não temos nada a ver com o judaísmo? Pois bem, eu estava ali ouvindo esse último louvor e analisando algumas coisas sobre o lugar, sobre andar com Jesus, sobre o Santo dos Santos, sobre viver com Deus. Coisa tão linda, tão maravilhosa, que é seguir a Jesus, que é andar com Jesus, que é ter Jesus. Mas, afinal de contas, quem é Jesus e o que Ele representa para nós? Porque nós vamos encontrar aqui algo muito interessante nessa leitura. Quando você vê o interesse de André a seguir Jesus e anunciar Jesus para Pedro, quando você vê Filipe tendo encontro com Jesus e tendo interesse de falar de Jesus para Natanael, e quando você vê Natanael desvendar também que Jesus Cristo era realmente o Filho de Deus e o Rei dos Judeus. Quem é Jesus para nós? Sabe, nós estamos vivendo uma era, uma época, um tempo, sei lá, que parece que o nome de Jesus tornou-se tão simples, Jesus tornou-se uma pessoa tão comum. É mais ou menos assim. Você já conhece todo mundo aqui na igreja, todos os pastores aqui na igreja. Então, se eu chegar aqui às 8 horas e o culto já tiver começado e eu sentar aqui, não vai chamar a atenção de ninguém. Por quê? Porque todo mundo já me conhece. Parece que Jesus tornou tão conhecido no meio da humanidade, e principalmente na igreja do tempo presente, que parece que falar do nome de Jesus já não causa mais impacto espiritual. Parece que ouvir falar do nome de Jesus já não traz mais alegria, já não provoca falar em línguas estranhas, já não provoca mais alegria da vida. Parece que já não tem ação ou reação alguma o nome precioso de Jesus Cristo. Nós estamos vivendo uma época de frieza espiritual tão grande que o pregador prega sobre Jesus, fala que Jesus nasceu, fala que Jesus fez milagre, transformou a água em vinho, multiplicou 5 pães e 2 peixinhos para mais de 10 mil pessoas, fala que Jesus curou a filha de Jairo, e não se ouve mais um glória, não se ouve mais um aleluia, não se ouve mais um amém. Parece que há uma convivência tão pessoal, ou tão humana, que não sabemos distinguir mais o poder do nome de Jesus. Mas nesta noite a palavra de Deus está nos convocando a ter temor, a ter respeito, a ter amor, a considerar que Jesus Cristo é Deus, que Ele é o Salvador, que Ele é o Libertador, que Ele é aquele que perdoa, é aquele que salva, é aquele que cura, é aquele que dá vivo, é aquele que voltará. Parece que não temos mais alegria em ouvir falar o nome de Jesus. Parece que não passa apenas de aplausos e acabou. Orar, conversar com Jesus tornou-se tão uma frieza tão grande no tempo atual. Jesus hoje parece que já não é mais tão bem-vindo. Parece que se o momento for de entretenimento é melhor. Parece que se for uma festa com dance, com luzes, vai estar bem melhor do que com a presença de Jesus. A coisa está muito estranha. Mas eu gostaria de dizer nessa noite que, assim como André quis seguir Jesus, deixou João. Olha, Jesus disse que profeta igual João nunca houve. Aí André, quando ouve João dizer, esse é o Cordeiro de Deus, André olha para João assim e diz, tu batizou muita gente, tu pregou muito, mas tchau, eu vou seguir agora Jesus. Quando você descobre quem é Jesus, você deixa de seguir o homem.
Eu vou repetir. Quando você descobre o que André descobriu, você deixa de seguir a homens. André descobriu quem era Jesus. Além de descobrir, ele quis ficar o dia todo. Lá vai Jesus andando, André olha para João, deixa lá e vai atrás de Jesus. Jesus olha, vocês vão para onde? A quem vocês buscai? Eles sabiam que Jesus era o Cordeiro de Deus. E ao passar o dia todo ali, André diz, não, agora eu tenho que encontrar para meu irmão Pedro. Eu tenho que encontrar Pedro e dizer a ele que nós achamos quem? Ora, o judeu, a esperança do judeu era a chegada do Messias. Para alguns ainda é até hoje, tá? Para alguns Jesus não veio ainda. Mas vamos lá. Achamos. Eu até pensei, eu digo, se eu for realmente fazer uma pregação, eu vou colocar o título assim: um tesouro precioso foi encontrado. Só isso? Um tesouro precioso foi encontrado. Ei, André sabia o que estava encontrando. André sabia o que os olhos dele viu. Ele viu Jesus, o Filho de Deus, o Messias, o Cristo. E quando ele conta a Pedro, leva Pedro até Jesus. No dia seguinte, agora é Jesus quem acha o homem. E quando Jesus chama Filipe, Filipe ouve Jesus, ouve, e diz assim: ô Natanael, nós achamos um camarada ali, Natanael. E esse camarada é o que Moisés falou, é o que os profetas falaram. Olha que revelação Filipe teve. Olha que revelação linda. Achamos aquele que nós estávamos esperando. Achamos aquele que nós esperávamos desde as primeiras promessas. E olha, muita gente morreu sem ver Jesus nascer. Aquele prometido, o da descendência da mulher, o profeta semelhante a Moisés, o maravilhoso, o conselheiro, Deus forte, o Pai da eternidade, o príncipe da paz, a luz do mundo, tudo aquilo estava representado em Jesus. Achamos aquele que a lei diz, achamos aquele que os profetas pregaram. Olha que privilégio. É mais ou menos assim, gente, todas as promessas do Messias já se cumpriram, ele chegou e eu encontrei com ele. Encontramos o Messias. Eu queria que você entendesse a profundidade disso. Eu quero que você compreenda. Achar o Messias naqueles dias era achar a maior esperança de todos os tempos. A chegada do Messias era a promessa do libertador. A chegada do Messias era a promessa da luz que viria ao mundo. A chegada do Messias era Deus visitando a terra. A chegada do Messias era resgatar Israel. A chegada do Messias era a resplandecente luz da manhã. A chegada do Messias era a promessa de vida eterna. A chegada do Messias era a revelação de Deus à humanidade. E aí quando Natanael ouve Jesus, também fica impactado e diz assim: esse é filho de Deus e rei de Israel. Até então, tanto André quanto Filipe tinha visto Jesus como o Cristo, o ungido, o Messias. E agora Natanael vê Jesus como filho de Deus, como o próprio Deus, como o rei dos judeus. Olha que revelação Natanael teve. Ele ficou tão impactado, tão atônito. Jesus disse: Natanael, de agora em diante você vai ver essa comunhão entre céu e terra acontecer. Anjos de Deus subirão e descerão sobre a terra. Terra e céu será a mesma coisa. O meu reino chegou, o meu reino veio, o reino de Deus chegou entre vós. O reino de Deus chegou entre vós. E é por isso que nos assusta, pastor Josué, os dias atuais, porque para Pedro, para André, para Filipe, para Natanael, foi o maior tesouro que eles puderam ver naqueles dias. E para nós hoje, quem é Jesus? Jesus é o tesouro precioso da sua vida?
quando você ouve uma pregação sobre Jesus, uma pregação com o nome de Jesus, qual é a sua reação? O que é que você sente quando eu falo de Jesus? O que é que você sente quando o pastor da igreja fala de Jesus? É um nome comum, tornou-se... É mais ou menos isso que eu fiz aqui. É tão conhecido que... quando o pregador diz assim, Jesus chegou aqui, quase ninguém diz mais um glória a Deus, salta, pula. Queridos, a alegria de saber que Jesus está aqui, não era para você estar mais em pé aí. A alegria de saber que Jesus está aqui, era para estarmos cantando glória a Deus e aleluia, reverenciando o seu nome, porque Jesus não é simples profeta, não é um homem comum. Jesus é o Salvador da minha vida, Salvador da sua vida, a salvação da humanidade, aquele que veio para libertar, para curar, para perdoar, para trazer vida, vida eterna, vida eterna, vida eterna, vida eterna. E nós precisamos acabar com essa frieza de desconhecer o nome de Jesus. Nós conhecemos tanto sobre a nossa denominação que chegamos a discutir, e conhecemos tão pouco de Jesus que esquecemos de pregar sobre Ele. Nós conhecemos tanto dos dogmas, nós conhecemos tanto do nosso eu, e esquecemos de apresentar aquele que pode restaurar, daquele que pode perdoar, daquele que pode salvar. Aliás, daquele que disse assim: eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Em saber que quando você deita, Jesus está presente. Em saber de que quando você levanta, Jesus está presente. Em saber de que quando você entra no seu carro, Jesus vai contigo. Em saber de que na sua empresa, Jesus está contigo. Em saber de que na evangelização, Jesus está contigo. Em saber de que na Santa Ceia, Jesus está contigo. Em saber de que na escola bíblica, Jesus está presente. Em saber que na vida do pastor da igreja, Jesus está presente. Isso é motivo de pular, de saltar, de correr, de dar glória, porque Jesus é Deus. Aleluia! 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 A minha oração é que Jesus venha arrancar esse conformismo miserável que tomou conta da igreja atual. E eu quero ver tempos novos que na hora que qualquer cântico que diga Jesus está aqui, as lágrimas se derramem, que qualquer pregação que diga Jesus está presente, o glória a Deus e o aleluia, uma igreja avivada, renovada, com a presença do mestre dos mestres, daquele que morreu para nos salvar. Natanael já se foi, André já se foi, Filipe já se foi, mas aqui estão aqueles que foram achados pelo Messias. Aqui estão aqueles que foram encontrados pelo Messias. Você quer saber quem é Jesus? Faz uma análise do que você era, do que você é hoje. Você não tem mania de, quando está dirigindo, de vez em quando olhar em um dos 3 retrovisores e você vê a estrada por onde você passou? Pois é, na vida espiritual também podemos fazer isso. Quem eu era? Quem eu sou? O que foi que Jesus fez comigo? O que foi que Jesus... um disse obrigado ali, ó. O que foi que Jesus fez comigo? E eu quero pedir a você, para um pouquinho agora e começa a pensar: o que representa Jesus na sua vida? O que representa Jesus na sua caminhada? Quem é Jesus para você nessa noite? O pastor Manassés citou um texto bíblico daquele Simão que recebeu Jesus em casa e não deu água para lavar os pés, não o abraçou, não o beijou. É um homem que veio em minha casa. Quantas vezes Jesus chega bem pertinho de você, de mim, e nós já não sentimos mais a presença dele. Está tão ocupado, estamos tão ocupados, estamos tão cheios de nós mesmos e desse mundo presente, que Jesus fica mais para o momento do aperto e da dificuldade. Jesus fica mais para os momentos dos embates, para os momentos da enfermidade. Afinal de contas, Ele cura. Jesus tem se deixado como um pronto-socorro. Na hora que a dor aperta, Jesus. Na hora que o dinheiro acaba, você chama quem?
Jesus, na hora que tem um problema na empresa, você chama Jesus. Sim, não é errado não, pode chamar, mas chama para todos os momentos da tua vida. Aqueles homens viram quem era Jesus e creram. Quem é Jesus para você? Jesus perguntou aos discípulos: os homens dizem que eu sou quem? Pedro diz assim: olha, estão dizendo aí que tu é Moisés, que tu é Isaías, Jeremias, um dos profetas. E vós dizeis que eu sou quem? Pedro toma a palavra de novo e diz: não, o Senhor é diferente. Tu és o Cristo. Tu és o Cristo. Oh Pedro, tu não revelou a carne nem o sangue, isso foi a revelação que tu recebeu. Eles viram quem era Jesus. E eu e você, já percebeu quem é Jesus? Ele é o Cristo, Ele é o Salvador, Ele é o prometido das nações. Ele é aquele que lá no Éden Deus disse: da descendência da mulher virá um que esmagará a cabeça da serpente. É Ele. É Ele. É Ele. Quem é Jesus? É aquele que, representando ele, Moisés levantou no deserto uma serpente, e todos que eram mordidos pela serpente venenosa olhavam para aquela serpente de metal e era curado. Ei, Jesus representa aquilo lá. Ele não é a serpente, mas ele é o antídoto contra o veneno da antiga serpente que colocou o pecado na humanidade. É Ele quem perdoa. Ah, você não entendeu. É Ele quem perdoa. É Ele quem purifica. É Ele que é o teu advogado. Sabe o que é isso? O seu advogado. Prepara aí, Ministério Luiz. Quem é Jesus para você e para mim? Ah, é aquele que pagou. Você está entendendo? Pagou a dívida que eu e você não poderia pagar. Ele rasgou a duplicata da minha dívida e da tua no Calvário e disse: Pai, tetelestai, está consumado. José não deve mais nada, João não deve mais nada, Maria não deve mais nada, Antônio não deve mais nada. Quem tem certeza que a sua dívida foi cancelada, paga, anulada, agora só glorifica Jesus, dá obrigado a Ele, agradece a Ele, dá glória, dá aleluia. Se coloca de pé, por favor. Quem é Jesus para mim e para você? Sabe, a história daquele senhor que passeava no final da tarde pelas areias da praia e de repente achou um montinho de pedras. Ele pegou algumas e se pôs a brincar com a água e a atirar aquelas pedras na água para fazer barulho. E ele brincou e brincou, mas as pedras eram bonitas. Ele resolveu levar uma para casa e colocou no centro. Certo dia ele recebeu a visita de um senhor em casa, e conversa vai, conversa vem. Aquele senhor olha para ele e diz:
Meu amigo, você quer um conselho? Por que você não guarda essa pedra em um lugar seguro? E ele disse: não, isso é uma pedra comum. Ele disse: o quê? Pedra comum, coisa nenhuma. Você está com uma das joias mais preciosas em cima da sua mesa, do seu centro. Não pode vacilar e perder, cuidado. Foi aí que ele pensou assim: quantas delas eu joguei fora? Jesus é o bem mais precioso que está dentro de você, dentro da sua vida. Jesus é o bem mais precioso que está na sua vida. Aqueles homens conseguiram discernir quem era Jesus. E eu quero pedir a você agora para pensar quem é Jesus de fato. Ele é o pai de uma religião? Ele é um simples profeta, um homem que faz milagre e pronto? É um Jesus que está no templo à noite e termina o culto, ele fica lá sozinho e cada um vai cuidar da sua vida? Não. Ele é aquele que era, ele é aquele que é, ele é aquele que virá, ele é aquele que cura, ele é aquele que te salva, ele é aquele que perdoa, ele é aquele que quer você de volta, outra vez, outra vez, outra vez. Ele é aquele que dá nova oportunidade para você. Ele é aquele que te ama. Ele é aquele que cuida de você. Ele é aquele que vem te buscar. Ele é aquele que consola. Ele é aquele que cuida. Ele é Deus. Ele é Deus. Ele é Deus. Ei! E Ele está aqui nessa noite. Você não entendeu ainda quem veio. Você não descobriu quem está aqui. Aleluia! É Ele que está recebendo o seu culto e os seus aplausos. Se você descobrir quem é Ele, faça com mais força, com mais coragem, com mais determinação. Deixa eu te falar mais uma coisa e eu encerro. Ele é aquele que venceu a morte. Ei, o túmulo está vazio. E Ele mesmo descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e virá buscar a sua igreja, que Ele reconheceu como Deus e como Salvador. Deus nos abençoe. Deus nos abençoe. Deus nos abençoe.